Olá também a você que acompanha a gente aqui pelo YouTube, Teologia em Diálogo. É importante a gente tratar de questões como essas. Eu me sinto muito honrado de fazer parte aqui dessa conversa com todos vocês. Se o nosso desejo aqui seja bem esclarecedor para todos nós e vejamos a importância de uma associação. Bom, o propósito aqui da nossa conversa é falar sobretudo sobre a Associação dos Batistas Regulares. Mas antes, propriamente, da gente falar do contexto batista regular brasileiro, acho que é importante a gente dar um passo atrás e olhar o contexto histórico pelo qual os batistas regulares surgiram. Porque lá, eu gosto de dizer que está o DNA que deu origem a muitos dos valores e da nossa organização na Associação Brasileira presente. Então, os batistas regulares surgiram dentro do contexto da controvérsia fundamentalista que tomou conta dos Estados Unidos ali pelo início do século XX. E dessa controvérsia, especialmente na ala batista, no norte, o liberalismo teológico tinha tomado conta das igrejas e os liberais já tinham conseguido se infiltrar na convenção. Então eles tomaram conta de estatutos, de declarações de fé, e eles, quando começaram a conduzir todo o movimento batista do norte dos Estados Unidos em direção ao liberalismo teológico. E nesse sentido surgiu o movimento fundamentalista se opondo aos liberais, e eles tinham dois objetivos gerais, poderíamos dizer. O primeiro era combater teologicamente, através da promoção de literaturas, através da promoção de eventos, mas eles também tinham um objetivo político, por assim dizer, que era formar uma grande rede de pastores fundamentalistas em que eles pudessem derrotar esses pastores liberais nas associações e assim por diante, formando quórum, tomando decisões. Esse movimento ele cresceu no primeiro momento. A maioria dos historiadores situam cerca de 1926, talvez foi o auge desse movimento, mas depois de 1926 esse movimento começou a perder força, e dentro de diversos fatores históricos, os liberais acabaram tomando controle das associações, estatutos, declarações de fé. Então esse grupo acabou entendendo que o melhor era romper e começar do zero, literalmente do zero. Então esses grupos de batistas começaram a se reunir em casas, em garagens, e em 1932 eles se organizaram dentro de uma associação e não mais uma convenção. Eles formaram a Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares. Pronto. Então os batistas regulares surgem da Convenção Batista Norte-Americana, é isso? Exatamente, a Convenção Batista Americana. Essa questão da divisão das convenções foi um problema que aconteceu antes, naquela década de 1850, quando os pastores do norte ordenaram um pastor negro. E como os batistas do sul eram adeptos da escravidão, então houve um rompimento. Criou-se a Convenção Batista do Sul, que veio para o Brasil, 1873 São Paulo, depois 1882 em Salvador. E a Convenção a Convenção Americana é essa de onde futuramente surgiriam os batistas regulares. Ok. Então, esse grupo se organiza em 1932, e uma das primeiras coisas que eles estabelecem é que eles não queriam ser uma convenção, eles queriam ser uma associação. E aqui a gente já começa a traçar as distinções que ajudam a gente a pensar as nossas associações hoje. Uma convenção, embora ela mantenha ainda aquela ideia de que as igrejas são autônomas e que elas se autogovernam, a convenção ela tem mais poder. Em que sentido? As igrejas locais normalmente aportam dinheiro para a convenção. Aqui no Brasil, no caso, na Convenção Batista Brasileira, existe um plano de contribuição que normalmente são 10%, 10%. Né, para a convenção.
Então a convenção acaba se tornando poderosa nesse sentido de ter muito dinheiro, e da convenção enviar missionários, a convenção administrar os recursos da missão, inclusive estabelecendo os princípios do trabalho missionário, locais onde os trabalhos serão levantados, assim por diante. Então os batistas regulares entenderam o seguinte: nós não queremos ser uma convenção, nós queremos ser uma associação. E o caráter de uma associação é que ela é mais descentralizada. Enquanto em uma convenção você tem uma instituição que, embora, digam eles, não esteja em cima da igreja, mas ela tem muita influência sobre a igreja. Ela tem muita ação dentro da igreja, embora eu quero fazer a ressalva que eles ainda mantêm o governo congregacional. Mas a convenção, ela tem uma influência maior. Eu não vou usar a palavra gerência, eu vou usar a palavra influência. As associações são diferentes, elas respeitam bem mais esse princípio da autonomia da igreja local. Então a associação, ela mantém-se um pouco mais distante da igreja, e por natureza ela não é poderosa, e eu falo poderosa especialmente economicamente. A convenção tem muito mais receita do que a associação. Receita e patrimônio. Patrimônio também. Pensa, acampamentos, hospitais, escolas, faculdades. Então, ela possui um patrimônio maior, né? E todos nós sabemos que por causa do nosso coração pecador, onde há muito dinheiro, muito poder, muitos cargos, assim por diante, o risco de corrupção é sempre maior. Há relatos de escândalos financeiros em algumas convenções. Exatamente. Né? Justamente por conta dessa quantidade de patrimônios e de dinheiro circulando na própria convenção, o que certamente gerou interesse de muitas pessoas, né? Penso eu. Exatamente. Me lembrando aqui das aulas de teologia pastoral com o pastor Almir, ele repetia mais ou menos assim, que normalmente aquelas pessoas que chegam lá em cima eram aquelas pessoas que não mereciam estar lá, mas talvez aquele pastor mais simples, mais piedoso, mas que por causa da própria burocracia e da politicagem que quer queira, quer não existe, acaba sendo difícil ter pessoas assim. Ok. Então, eu poderia dizer que está no DNA das associações batistas regulares do Brasil, eu falo aqui das estaduais e também da nacional, esse caráter descentralizador. Isso muitas vezes é um motivo até de queixa. Já escutei queixas dos irmãos. Então, de repente tem uma igreja que está passando por uma certa dificuldade e a igreja está lá sofrendo, mas enquanto a igreja não manda uma carta para a associação, solicitando a presença de pessoas para intermediar, a associação normalmente não se interfere. E alguns até se ressentem por isso, dizendo: olha, a associação não serve para nada, a associação, quando a gente precisa, ela não chega junto. Mas isso faz parte do nosso DNA. O nosso DNA é descentralizado. Então as nossas associações não rolam muito dinheiro, elas sobrevivem na maioria das vezes dos próprios eventos que tem anuais, das suas reuniões. Às vezes uma ou outra igreja faz o aporte de alguma oferta, mas não é uma cultura da associação de você ter uma grande entrada de finanças para a manutenção daquele sistema. No caso do Brasil, talvez a exceção que eu conheça mais próxima da gente seja o Acre, que as igrejas lá, se não me falha aqui a memória, elas contribuem com um salário mínimo para a associação. Então a associação tem a oportunidade de desenvolver um trabalho bem amplo lá, por causa desse plano de contribuição das igrejas. Mas em linhas gerais, é isso que nós estamos falando, é um caráter bem descentralizado. Então a associação mantém uma certa distância. Então a pergunta que muita gente levanta é: então para que ela serve? Para que ela serve? Eu creio firmemente que o nosso sistema de associação, embora não seja perfeito, eu acredito que ele é o que mais se aproxima daquilo que nós vemos no Novo Testamento.
No Novo Testamento é clara a percepção de que as igrejas elas são independentes. As igrejas têm os seus pastores ou o seu pastor, a igreja tem o seu plano missionário, ela envia os seus missionários, mas ao mesmo tempo nós percebemos que essas igrejas elas não eram isoladas, elas mantinham uma interdependência. A gente pode ver esses sinais de interdependência no interesse que Paulo demonstrou em conectar as igrejas da Grécia com as igrejas de Jerusalém que estavam passando por necessidade financeira. A gente pode ver essa interdependência até na carta de Paulo aos Romanos, quando em Romanos ele se apresenta como um missionário que deseja passar um tempo em Roma e depois ser encaminhado por aquela igreja até a Espanha. Então Paulo, digamos assim, sendo um missionário originalmente de Antioquia, ele entende que precisa da parceria da igreja de Roma para poder chegar na Espanha, que era um local que o evangelho não tinha chegado ainda. Então nós percebemos no Novo Testamento essa tensão, eu uso a palavra tensão aqui em bom sentido, essa tensão que, por um lado, as igrejas elas são autônomas, mas por outro lado elas mantêm um relacionamento, elas têm uma interdependência. O Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, talvez seria a maior demonstração dessa relação de igrejas e sob a influência dos apóstolos ainda. Então eu acredito que esse modelo, ele é um modelo que se parece muito com aquilo que nós enxergamos dentro do Novo Testamento. Evidentemente ele não é perfeito, ele é passível de muitas críticas. Quando os missionários pensaram o movimento batista regular aqui no Brasil, eles pensaram dentro dessas bases. Lembra que a maioria deles chegou no Brasil no final da década de 30, considerando que o movimento batista regular surgiu em 32, os primeiros já estavam chegando aqui em 1935. Chegaram cedo, né? Chegaram muito cedo, né? É incrível ver isso, a veia missionária do nosso movimento, que é uma coisa que pouco se fala, né? Eles se organizam já aqui no Brasil, já pensam seminário, já pensam escola, pensam igrejas, e eles já pensam também essa necessidade de interdependência. Então nós temos a Associação Nacional sendo fundada em 1953, a IBRESE, se eu não me engano, em 1951. Então já havia essa ideia de que nós temos que nos aproximar, nós temos que manter uma interdependência, nós temos que manter a identidade da igreja local, autônoma, se administrando, mas nós precisamos estar juntos, nós precisamos ter comunhão, nós precisamos ter a quem prestamos conta, nós precisamos juntar cabeças para pensar o que está acontecendo, os riscos que um determinado movimento está enfrentando, tomar decisões juntos, nos instruir, fortalecer a comunhão, nos relacionar para formar frentes missionárias, frentes para escolas teológicas. Então eles pensaram nessas duas coisas, né? Eu tenho muita admiração por esses pioneiros que implantaram o movimento, implantaram com essa visão que eu creio ser bíblica e ser correta. Então, em linhas gerais, eu diria que tem duas coisas que estão no DNA batista regular, se vocês me permitem usar essa expressão. A primeira foi essa que eu falei, essa ideia de descentralização. Nós somos descentralizados. Nós não temos... Talvez porque já vinham passando por problemas nesse sistema mais centralizado, penso eu. Sim, eu penso que é isso. Eu penso que foi uma negativa de continuar dentro do sistema da Convenção Batista Americana. Então, nós somos descentralizados no trabalho missionário. Nós temos agências missionárias, mas essas agências missionárias são para-eclesiásticas, elas funcionam ao lado da igreja, elas não interferem na igreja. Os missionários, eles têm uma origem na igreja local, é a igreja local que envia. As igrejas podem fazer parceria, e nós temos feito isso, sustentando missionários de outras igrejas, mas eles são originalmente enviados por uma igreja, prestam contas a um pastor, a uma diretoria, a uma comunidade, e nós entendemos que esse sistema
é o sistema bíblico. Então, a gente poderia dizer que essa é a primeira semente do DNA, essa descentralização. A segunda é a veia para a controvérsia. Tem um pastor, falando aqui bem mais informal agora, que ele falava assim: olha, nós somos brigões mesmo, nós brigamos contra seitas, brigamos contra as falsas doutrinas, e quando não tem ninguém para brigar, a gente briga entre nós mesmos. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, e eu creio que a história explica isso. Os batistas regulares, eles surgiram dentro de uma profunda controvérsia teológica, que ocorreu no nascimento do grupo, e que essa controvérsia, ela iria se estender, a gente poderia dizer que até década de 80 ainda essa controvérsia vinha se reformulando, às vezes dentro de outras conotações, mas ela vinha acontecendo. Então, os batistas regulares... Qual é a natureza dessa controvérsia? É o liberalismo teológico ainda? O liberalismo teológico. Depois, o fundamentalismo versus o neoevangelicalismo. Então, o fundamentalismo indo por uma vertente e aquela linha do Billy Graham, do Carl Henry, que interage mais com a cultura do que... Então, pensa que até hoje as controvérsias, muito do que a gente discute em associações, reuniões de pastores, ainda tem reverb dessa controvérsia que já passou de 50 anos atrás. Ainda a gente está discutindo nossa relação com a cultura, até onde nós podemos ir na política, onde nós podemos entrar na educação. Até hoje a gente está discutindo isso, né? Mas essencialmente no início, então, os primeiros batistas regulares associados, vamos dizer assim, eles eram de uma veia, então, mais separatista do que propriamente os de hoje. Então, no início, eles eram, vamos dizer assim, bem mais segregados socialmente e culturalmente do que nós vivemos hoje, até pela mudança que o mundo passou, que a cultura passou, pelo fenômeno da pós-modernidade, pelo ingresso natural de cada vez mais jovens batistas regulares nas universidades e tudo mais. Então, inicialmente, a minha pergunta talvez fôssemos mais, usando um termo aspeado, fundamentalistas do que somos hoje. E a ala neoevangelical parece que surgiu dentro das nossas associações, ou não? Pastor, o senhor está me jogando na parede. Olha, eu interpreto a história, pastor, mais ou menos da seguinte forma. A primeira geração do movimento fundamentalista não era tão fundamentalista como nós somos hoje. É mesmo? Deixa eu explicar melhor aqui, antes que... Ainda bem que está só depois vai para o YouTube, né? Porque assim, eles tinham um inimigo em comum, e esse inimigo era o liberalismo teológico. E nessa época, os fundamentalistas deram as mãos. Fundamentalistas de movimentos diferentes. O movimento fundamentalista juntou presbiterianos, congregacionais, batistas. Nós temos vários movimentos juntos. A obra, Os Fundamentos, foi financiada, parece que por grandes empresários, né? Exatamente. E assim, essa obra, ela reúne os artigos das cabeças mais pensantes da época, de maior profundidade teológica, e esse grupo não se limitava aos batistas. Nós tínhamos presbiterianos dado as mãos com os batistas, porque naquele momento eles entenderam que as controvérsias, as diferenças teológicas que eles tinham entre eles eram muito pequenas comparadas ao dano que o liberalismo estava trazendo para as igrejas. Poderia destruir tudo. Quando o inimigo é comum, a gente junta as mãos. O inimigo do meu... Como é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu estou esquecendo do ditado. Isso é um péssimo ditado. Mas o ponto é dizer isso, que os fundamentalistas da primeira geração, eles estão lutando especialmente contra o liberalismo teológico, e eles tinham uma abertura maior ao diálogo interdenominacional.
Por isso que eu comecei dizendo que eles não eram... Mas aí ainda não é o movimento batista regular norte-americano, né? É antes da criação dos batistas regulares. Mas lembra o seguinte, pastor, que muitos daqueles que futuramente seriam chamados batistas regulares, eles estão lá, né? Ok. Entendeu? Ok. Não tinha organização institucional ainda. Então eu posso dizer que o movimento ele surgiu com essa mentalidade, que era possível você ter um diálogo, uma certa proximidade teológica com alguns grupos que não batistas regulares, mas respeitando aquelas proporções da eclesiologia e assim por diante. Só um exemplo bem mais próximo aqui da gente é que os missionários que implantaram o movimento aqui no Brasil, especialmente no Seminário Batista do Cariri, eu já escutei dos antigos dizendo que era comum se chamar um pastor presbiteriano para pregar numa capela do seminário. Então, eles que poderíamos dizer que era a segunda geração ou a terceira geração desse movimento, eles ainda refletiam essa ideia que poderia, dentro de certos limites, respeitadas as devidas proporções, ter uma conversa, um diálogo e até mesmo aprender com esses irmãos. E por que esse diálogo foi cada vez mais diminuindo, talvez até chegando ao ponto de inexistir? Então, eu diria que foi o que aconteceu a partir da década de 50, nos Estados Unidos, aquela segunda geração. Parece que criou-se um muro mesmo, né, de separação, né? O senhor sabe que toda vez que a gente começa a adotar posturas assim um pouco mais radicais, sempre surge um movimento também de vanguarda, que às vezes, para enfrentar aquele grupo que está partindo para um radicalismo um pouco mais progressista, às vezes surge um grupo de vanguarda que também terá posições muito mais fortes, porém conservadoras. Ok. Eu diria que foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, falando bem a grosso modo. Então surgiu especialmente a figura do Billy Graham como sendo aquela propaganda, como sendo o outdoor daquela nova cara dos batistas, e por trás dele a mente, né, a teologia, o gabinete do Carl Henry. Né, que seria o promotor e o pensador. Era o teólogo de cabeceira do Billy Graham, né? Exatamente. Então, esse movimento, ele, num primeiro momento, ele se mostra um sucesso. Billy Graham que não, digamos assim, era tão bem quisto pelos fundamentalistas na época, ou não? Ele era bem considerado, estava bem em foco nos meios batistas regulares da época. Então, eu diria assim que, em um primeiro momento, foi uma bênção aquele movimento que ocorreu nos Estados Unidos. Os problemas começaram a acontecer, primeiro com Billy Graham, nessa ideia de ele se relacionar com outros grupos e uma proximidade tão grande que, no ver de muitas pessoas, já estava comprometendo o evangelho. Então pensa na ideia de ele recebendo católicos romanos para participar das cruzadas, até o ponto de ele declarar que alguns católicos não precisavam crer no evangelho que ele estava pregando. Movimento Together for the Gospel, né? Exatamente. Então eu poderia dizer que esse problema foi no outdoor. E no Carl Henry foi essa ideia de ele tentar dialogar mais com a academia para tentar obter respeitabilidade acadêmica. Então, muitos batistas regulares, não só batistas regulares, mas como o nosso contexto aqui é batista regular, os batistas regulares viam isso como uma espécie de uma concessão, como se você estivesse tentando obter respeitabilidade daquelas pessoas que jamais iriam nos respeitar. Então, eu diria que os batistas, eles vêm nessa tensão, e eu sou inclinado a pensar que essa tensão ainda não foi resolvida, passados tantos anos. Eu sei que o movimento fundamentalista tem mudado, eu tenho ouvido já, desde a década de 80, tem um livro muito bom, escrito pelo Kevin Bauder, em que ele fala disso, o que está acontecendo no movimento fundamentalista da década de 80 para cá. Os fundamentalistas estão distensionando algumas coisas que durante muitos anos foram tensionadas. Então,
já se fala mais dessa ideia de você se aproximar e reconhecer que o Espírito Santo de Deus está operando em outros movimentos. Não que nunca foi reconhecido isso, mas que nós podemos nos beneficiar mais disso. Então, essas proximidades estão acontecendo. Eu já li nos Estados Unidos de grupos de estudos. Então, pensa num grupo esse como o seu que você está liderando hoje, ele acontecendo com pastores batistas regulares, pastores da convenção, pastores congregacionais, em que eles se juntam e eles escrevem trabalhos teológicos sobre temas diversos, e eles sentam um dia para debater entre eles e tentar ali afiar um com o outro. Algo que o Granconato já faz, né? Naquele evento dele chamado, eu creio, o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista da Redenção em São Paulo. Sim. Ele faz o evento cassicíaco. Então, por exemplo, no cassicíaco, então ele já chamou Carlos Oswaldo Pinto para tratar de escatologia, o Heber Carlos de Campos para tratar de teologia aliancista, né? Então, em um certo sentido, eu percebo o pastor Marcos Granconato fazendo essa função de diálogo muito bem, né? Não só nesses eventos, mas onde ele passa pregando e dando palestras também. Exatamente. Então, já se fala desses grupos de teólogos. Li também há pouco tempo sobre grupos de diáconos de diversas igrejas que estão se reunindo para conversar, para interagir, para trocar experiências, aprender um com o outro. E é interessante que tudo isso está sendo feito respeitando as identidades das igrejas locais. Então, essa já é, por alguns historiadores, chamada a terceira geração do fundamentalismo, essa que vem da década de 80 para cá. Para terminar de responder a sua pergunta, pastor, essa tensão que o senhor falou, ela surge na década de 50 e ela vem representada em uma frase que diz assim: nós temos que nos separar de quem não se separa. Essa a gente poderia dizer que foi a veia fundamentalista, especialmente da década de 70 e o início da década de 80. Um livreto dessa época, acho que já na década de 80, intitulado Axiomas da Separação. Parece que ele reflete bem essa ideia, né? Exatamente. Então, a questão não é apenas a separação teológica do erro. Eu acho que esse era o pensamento da primeira geração, separar-se teologicamente do erro. Essa terceira geração vem dizendo: nós temos que nos separar de quem não se separa. Então, mesmo que alguém tenha uma teologia correta, tenha uma liturgia que se acomoda àquilo que nós temos feito, mas se aquela pessoa tem uma mentalidade um pouco mais progressista, de diálogo, nós nos afastamos, quase que preventivamente, né, sob a hipótese de evitar qualquer tipo de problema. Ok. Então, essa eu considero, pastor, sendo o marco dessa nova geração de fundamentalistas. E no caso do movimento batista regular, ela foi muito sentida aqui no Brasil. Ela foi muito sentida aqui. Os mais antigos vão poder atestar isso que eu estou falando. Ela foi muito sentida no Brasil, década de 80. Muitos antigos, até professores meus e outros irmãos que eu convivi, eles falaram de como sentiram essa mudança que houve no movimento. Houve o crescimento do carismatismo, do pentecostalismo. Então aí as medidas começaram cada vez mais de vanguarda para tentar preventivamente bloquear qualquer tipo de influência. Entendi. Então, o que eu posso dizer em síntese é que nós ainda temos muito que amadurecer. Eu vejo com muito otimismo o que está acontecendo. Cada vez mais está surgindo um grupo de pastores de excelência que valorizam a vida de piedade, a pregação expositiva, que são batistas regulares. Eles têm uma conexão histórica, mas ao mesmo tempo eles estão abertos a conversar, a dialogar, a ler, a interagir, tentando manter a sua história, manter a sua identidade,
e fazer alguma pequena mudança ou outra dentro daquelas coisas que não são essenciais. Pastor, e qual é a função de um presidente de uma associação? Então, o presidente de uma associação é sempre um homem que está vivendo numa linha muito fina. E ele precisa passar 2 anos vivendo numa linha muito fina. Porque eu entendo que ele precisa, na sua administração, expressar essas tensões que existem no nosso movimento. Ele lida com grupos muito diferentes? Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer. Ele precisa ter em mente que o nosso movimento é diverso. O nosso movimento não é um movimento, ele não é um movimento unificado no sentido de detalhes, de práticas, de usos e costumes. O movimento, ele possui sim uma estrutura que faz parte da sua história, que até hoje, graças a Deus, tem sido intocável, mas ele tem nuances, ele tem contextos históricos. Não é um movimento monolítico, Exatamente. nem homogêneo, nada disso. Eu tenho convivido em 2 realidades, convivi alguns anos no Ceará, hoje estou convivendo em Salvador, e apenas nessa mudança de campo eu já senti essa mudança, né? Essas nuances que existem dentro do nosso grupo. Então, respondendo à pergunta, qual é o papel do presidente? O presidente, ele precisa ser alguém que agregue essas pessoas, essas nuances, e perceber que isso tem valor, e que há beleza nisso, e que isso não deve ser uma coisa para a gente se estranhar ou romper, mas entender que nessa variedade há a beleza, a operação do Espírito Santo, e que nós podemos ter comunhão, nós podemos ter alegria, nós podemos compartilhar uns com os outros, nós podemos crescer com essas diferenças. Então eu penso que o presidente, ele tem que tentar fazer uma gestão em que ele consiga acomodar todas essas pessoas. Como fazer isso? Eu penso que exclusivamente focando no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o ponto que nos une. O Evangelho é a conexão. Amém. Então, eu penso que se o presidente conseguir trazer essa veia para a sua reunião, para a reunião da associação, ele vai conseguir fazer uma boa gestão e ele vai conseguir acomodar todos, porque embora sejamos diferentes, todos nós cremos no mesmo Cristo, no mesmo Evangelho, amamos o mesmo Deus, temos paixão pela obra de Deus, queremos ver a obra de Deus prosperando, queremos ver a igreja despertada espiritualmente, e dentro desses parâmetros eu acredito que a gente pode continuar coexistindo aí com as nossas diferenças e também com aquele ponto central que nos une. Uma outra pergunta. Nas assembleias são feitas deliberações, né? Delibera-se sobre determinados assuntos e tomam-se decisões. Essas decisões necessariamente